Olá a todos, aqui é o Marcos Nunes, professor do Departamento de Estatística da UFRN, e essa é mais uma aula sobre a disciplina Introdução à Modelagem Big Data. Vocês podem ver mais detalhes a respeito dessa disciplina no site introbigdata.org ou, para saber mais informações sobre mim, no meu site pessoal marcosnunes.me. Os links para os dois sites estão aqui na descrição do vídeo. O assunto da aula de hoje é máquinas de vetor suporte. As nossas últimas aulas têm servido para a gente trabalhar com algoritmos de aprendizagem de máquina. A gente já viu como utilizar o pacote Tidy Models e como utilizar o algoritmo K-vizinhos mais próximos. Na aula de hoje, a gente vai ver como utilizar máquinas de vetor suporte ou, no nome em inglês, Support Vector Machines. A maior parte da aula eu vou estar referenciando esses algoritmos como SVM, porque é muito mais rápido para falar. É uma técnica que vai ser utilizada tanto para classificação de dados quanto para regressão. É um aprimoramento de um antigo algoritmo chamado Perceptron, que foi criado lá nos anos 50 do século passado. E a grande vantagem do SVM é que os dados não necessitam ser linearmente separáveis, ou a relação entre as variáveis preditoras e resposta não necessariamente precisa ser linear. Então, o que é esse tal de SVM? Para começar a falar sobre SVM, vamos considerar uma tarefa de classificação binária em R2. Se a gente puder criar uma reta que separe essas duas classes, então o que a gente tem é um conjunto linearmente separável. Por exemplo, os conjuntos azul e amarelo dessa imagem. É fácil imaginar que eu consigo traçar uma reta que separe esses dois conjuntos. Por exemplo, essa reta que eu estou mostrando aqui na tela. Mas é interessante a gente notar que a reta que separa dois conjuntos ela não é única. Eu poderia, por exemplo, ter usado uma reta como essa. Ainda assim é uma reta e ainda assim separa os dois conjuntos. Num espaço de dimensão k, a gente precisa encontrar o subespaço de dimensão k-1 que separa as duas classes. No exemplo anterior, a gente estava trabalhando em duas dimensões. Então, o subespaço de dimensão 2 menos 1 vai ter uma dimensão, ou seja, vai ser uma reta. Se eu estivesse trabalhando num espaço de 3 dimensões, o subespaço que ia separar as minhas duas classes seria um plano, porque o subespaço teria 3 dimensões, 3 menos 1 igual a 2. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui é utilizar um conceito de matemática chamado hiperplano para separar o nosso conjunto de dados. Um hiperplano nada mais é do que um conjunto L, tal que valha essa relação que a gente está vendo aqui na tela. Ou seja, se meu k for igual a 2, meu hiperplano vai ser uma reta, com k igual a 1. Além disso, como a gente viu nas imagens anteriores, o hiperplano que separa duas classes pode não ser único. O algoritmo do SVM funciona da seguinte maneira. Ele vai encontrar dois hiperplanos que separem as duas classes. A partir daí, ele vai maximizar a separação mínima entre os dois hiperplanos. Essa distância entre os hiperplanos é chamada de margem, e maximizar a margem minimiza o erro de classificação. Graficamente, é isso aqui que a gente está procurando. A gente vai ter dois hiperplanos, então um deles seria essa reta que está mais acima, aqui no gráfico, que está próximo do conjunto amarelo, e o segundo hiperplano, essa reta que está mais abaixo, próxima do conjunto azul. O que a gente quer é maximizar essa distância mínima entre esses dois hiperplanos. Como o hiperplano L pode ser expresso como produto interno entre um vetor de coeficientes W e um vetor de características x, o que a gente tem é que o produto interno entre esses dois tem que ser igual a zero. Portanto, fica fácil calcular a distância do hiperplano a um vetor x, que ela vai ser dada pelo produto interno wx dividido pela norma de x, que vai ser nada mais do que o comprimento do nosso vetor w. O que a gente vai fazer é assumir que a gente tem um conjunto de treinamento com n observações. E a classificação final do nosso grupo vai ser determinado por esse produto interno do w com x mais uma constante b. Se esse resultado for maior do que zero, então x pertence à classe 1, caso contrário, pertence à classe 2. Se o ponto é classificado corretamente pelo hiperplano, então o produto entre esse ponto y e, classificado corretamente, pela função
que trata da classificação, vai ser maior do que zero. E aí, a distância de um ponto classificado corretamente para o hiperplano que o classifica vai ser dado por essa fórmula que a gente tem aqui na tela, que nada mais é do que esse resultado que a gente encontrou dividido pela norma de W. O que a gente precisa fazer, então, é encontrar esse vetor W e o coeficiente B, tais que essa margem seja maximizada para todos os pontos do nosso conjunto de treinamento. Ou seja, a gente vai ter que encontrar o máximo restrito a esse vetor W e aquela constante B dessa expressão de 1 sobre a norma de W que minimiza esse produto que a gente viu no último slide, do ponto classificado corretamente multiplicado pela regra de classificação. Esse é um problema de otimização difícil, pois envolve maximizar uma minimização. Felizmente é possível simplificá-lo. Então o que a gente vai fazer é aplicar uma transformação φ nos nossos dados. Essa transformação é tal que a relação que a gente tinha anteriormente ela vai ser alterada um pouquinho. Em vez de eu fazer o produto interno de W com x, eu vou fazer o produto interno de W com φ de x. E o resultado dessa fórmula agora, considerando também o y e a constante b, vai ter que ser igual a 1. Assim, todos os pontos classificados corretamente vão satisfazer essa nova relação, ou seja, y, produto interno de W com φ de xi mais b tem que ser maior ou igual a 1, e isso a gente vai chamar de representação canônica do hiperplano de decisão. Dessa forma, as margens que a gente tinha antes se simplificam. Notem que com essa transformação que a gente faz no xi, aplicando a função φ, o numerador dessa fração se torna 1. Portanto, a fórmula que a gente tinha antes fica simplificada a 1 sobre a norma de W. Portanto, nosso objetivo se torna encontrar o vetor W e a constante B, tais que a margem vai ser maximizada sujeita ao nosso conjunto de treinamento que foi utilizado no ajuste do modelo. Ou seja, maximizar essa margem é equivalente a minimizar a norma de W. Ou seja, a gente vai ter que encontrar esse vetor W tal que o mínimo de 1 sobre 2 norma de W ao quadrado seja sujeita a essa restrição baseada na relação entre o valor classificado corretamente e a fórmula de classificação. Se duas classes são linearmente separáveis, há um teorema que diz que o algoritmo converge para a solução num número finito de passos. Só que existem alguns problemas com esse algoritmo. Se os dados são linearmente separáveis, tem muitas soluções, que são dependentes das nossas condições iniciais. Então imaginem que é aquela imagem que a gente viu lá no começo da aula. São infinitas retas que separam linearmente dois grupos que são linearmente separáveis. Então, dependendo das nossas condições iniciais, a gente pode levar mais ou menos tempo para chegar no resultado ótimo. Ou seja, o número de passos para convergência pode ser muito grande. Além disso, quando os dados não são linearmente separáveis, o algoritmo pode não convergir. E vocês vão ver isso na prática quando estiverem rodando os códigos que eu passei para vocês, que o SVM vai ser o algoritmo mais lento que a gente viu no curso até o momento, é o que vai demorar mais tempo para chegar numa resposta. Mas se duas classes são linearmente separáveis, então o hiperplano de separação ótimo vai separar os dados em duas classes e maximizar a distância ao ponto mais próximo de cada classe. Isso é garantido por um teorema. Os vetores suporte, que dão nome ao algoritmo, são os pontos que estão nas margens do nosso hiperplano. Além disso, essa solução ótima ela é única e funciona muito bem na prática. Mas e se nossos dados não forem linearmente separáveis? O que a gente vai fazer? Então aí vai entrar em ação o nosso kernel. Kernel vai ser a função que a gente vai usar para separar dados que não sejam linearmente separáveis. O que o kernel vai fazer é aplicar uma transformação nos nossos dados originais, levando um espaço euclidiano para um espaço não linear. Não é uma transformação tipo aquela que a gente faz no pré-processamento dos dados. É uma transformação além, feita pelo próprio algoritmo. A gente continua tendo que fazer o pré-processamento dos dados, mas o próprio algoritmo ele vai dar um jeito internamente de aplicar esse kernel. Então, sejam x1 e x2 vetores no nosso espaço RK original e sejam αi e b escalares.
O que a gente quer é encontrar essa função f, que vai ser definida a partir dessa função k. A gente vai ter o somatório desses escalares αi multiplicados por essa função k. E essa função k é que é chamada de kernel. O Tidy Models, que é o pacote que a gente está utilizando para ajustar nossos modelos de aprendizagem de máquina, consegue trabalhar com kernels de outros pacotes, como por exemplo o KernelLab, para poder realizar essas transformações via kernel. Então sejam x1 e x2 vetores de RK, gama e sigma parâmetros de escala, c uma constante qualquer e d um inteiro positivo. Com isso definido, os 4 kernels mais comuns que vocês vão encontrar são linear, que nada mais é do que produto interno entre esses dois vetores x1 e x2. A gente tem o polinomial, que é o produto interno mais uma constante, e isso elevado a algum inteiro positivo. Então percebam que se meu d for igual a 1 e meu c for igual a 0, o kernel linear se torna um caso particular do polinomial, afinal são todos polinômios. A diferença é que a gente vai usar o polinomial quando a gente achar que os nossos dados têm alguma separação via alguma quadrática ou alguma cúbica ou até mesmo um polinômio de ordem maior. A gente tem também o kernel radial, que é baseado na distribuição normal, então vejam que a gente tem a norma da diferença desses dois vetores ao quadrado, multiplicado por uma constante sigma, que faria um papel similar ao da variância de uma normal. E além disso, a gente tem o sigmoide, que é baseado na fórmula da tangente hiperbólica, que é, como vocês sabem, uma razão entre exponenciais. Então, a principal função do kernel é pegar dados que não sejam linearmente separáveis, como os grupos 1 e 2 que a gente tem nessa imagem, e deixar eles linearmente separáveis. Então o kernel vai pegar os nossos dados, aplicar uma transformação, a gente está saindo de um espaço euclidiano para um espaço não euclidiano. Lá, nesse novo espaço linearizado, ele encontra os vetores suporte e a separação entre esses dois grupos, e depois ele traz de volta via transformação inversa para o nosso conjunto de dados original. Além disso, a gente não está limitado a só esses 4 kernels que eu mostrei para vocês, só que na prática os kernels linear e radial vão ser os mais utilizados. Com o algoritmo definido, então a gente pode partir para um exemplo de aplicação dele. A gente vai analisar o conjunto de dados Ionosphere do pacote MLBench. Esses são dados provenientes de medidas realizadas com radares, a fim de detectar estruturas na ionosfera do planeta. Então eu estou carregando os pacotes que são necessários e o conjunto de dados que a gente vai usar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar variáveis dummy nesse conjunto de dados. Então eu tenho algumas variáveis que não são numéricas e vou então converter elas para algo que seja tratável pelo SVM, já que como ele está trabalhando com vetores em RK, ele precisa que esses vetores sejam numéricos. Então como é que eu estou fazendo isso? Eu estou selecionando todas as colunas que não são numéricas, ou seja, eu estou negando o que é numérico. Também estou retirando a coluna V2 porque ela é constante, então ela não vai adicionar nada ao nosso modelo. E a coluna classe, que é a coluna que vai ser a minha resposta, então não preciso transformar ela. Estou usando então a função onehot para criar as minhas variáveis dummy. E no final eu estou só renomeando elas. Então eu estou chamando de V1 0 todos os locais em que V1 for igual a 0 e de V1 1 todos os lugares em que V1 for igual a 1. Por fim, eu crio um novo objeto chamado Ionosphere com I minúsculo, que vai ser o conjunto de dados original, menos as colunas V1 e V2, adicionado com o Ionosphere que eu criei no passo anterior, com as variáveis dummy. E essa função relocate que eu estou usando no final é só para colocar a classe em primeiro lugar, só para deixar mais organizado, para ela não ficar perdida lá no meio do conjunto de dados. Eu vou começar então o meu ajuste dividindo meus conjuntos em treino e teste, mas antes disso eu vou ver como é que está o balanceamento entre as classes. Eu vejo que tem quase o dobro de classe boa, de classificação boa, em relação à classificação ruim da ionosfera. Então é importante a gente pensar em balancear isso no futuro.
Estou definindo uma semente aleatória para poder fazer essa minha divisão e estou deixando então 70% dos dados para treino e 30% para teste. Aqui então é a criação dos conjuntos de treino e teste, estou aí com 70% a 30% aproximadamente. A partir disso eu vou fazer uma primeira análise exploratória para ver se esses dados são linearmente separáveis e aparentemente não, né? Eu tenho aí quase 40% da variabilidade dos dados explicada pelas duas primeiras componentes principais e elas estão bem misturadas. Então, a minha primeira impressão a respeito desse conjunto de dados é que se eles não parecem dois grupos separáveis utilizando a PCA, provavelmente um algoritmo de classificação linear não vai encontrar bons resultados aqui. Ou talvez encontre resultados piores do que um algoritmo de classificação que use um kernel não linear. A partir daí eu vou dar uma olhada em como está a distribuição desses dados. Eu vou criar aqui vários gráficos de densidade. Nos slides eu não mostro todas as variáveis porque não cabe na tela, mas vocês podem reproduzir o código e olhar no computador de vocês. O que a gente vê é que, tirando um ou outro caso mais extremo, como por exemplo aqui a variável V11, todas elas têm algo razoavelmente simétrico como comportamento. Talvez a V11 não seja tão simétrico assim, nem a V13, mas esses picos não são algo que fariam eu me preocupar demais. Vou então fazer o meu primeiro pré-processamento aqui. Eu não posso esquecer de fazer o step down sample para deixar as classes com o mesmo número de observações na representação delas e também fazer o meu center e o meu scale. A partir daí aplico essa transformação nos meus conjuntos de dados de treinamento e aí eu vejo como ficou esse resultado no final. De novo, a gente tem um comportamento muito parecido com aquele que a gente viu para as densidades, mas lembrando que V10 e V11 não tem muito que a gente fazer, porque são variáveis dummy, então eles vão ter esse comportamento um pouquinho degenerado. Já em relação às outras variáveis, a gente tem um comportamento razoável. Vamos ver como vai ficar o resultado final sem a gente aplicar pré-processamento. Se o resultado não ficar bom, a gente volta para o passo inicial e transforma essas variáveis novamente. Aqui eu estou preparando o meu conjunto de teste. O que a gente vai fazer agora, então, é definir os parâmetros do tuning para o nosso SVM polinomial. São dois hiperparâmetros que a gente deve definir, o cost e o degree. O cost ele vai servir para penalizar a margem de construção dos nossos vetores suporte. Então, quanto menor for o valor desse cost, dessa constante aí, mais fuzzy ou mais maleável vai ser essa fronteira entre os dois grupos. Ele vai permitir maiores erros de classificação. Já quando esse cost fica maior, e ele pode ter qualquer valor aí de 0 a mais infinito, quanto maior for o valor de cost, menos erros de classificação a gente vai ter nessa margem entre os dois grupos. E o degree vai ser o grau do polinômio, ou seja, vai ser aquele d do kernel polinomial que pode ser um inteiro positivo. Estou definindo que o meu engine vai ser o kernel lab, como eu já tinha comentado antes, e o que eu quero fazer aqui é uma tarefa de classificação. Para criar o meu grid de procura para o meu kernel polinomial, lembrem-se que eu tinha dito que ele era um valor positivo, ele é maior do que zero e vai até mais infinito. E aqui eu estou definindo ele como indo de menos 10 a 5. Eu estou fazendo isso porque geralmente na definição desse cost, ele é definido via potência de 2. Então o que eu estou fazendo na verdade é ele variar de 2 na menos 10 até 2 na 5. E aí eu vou ter 10 níveis dentro desse intervalo aí. Além disso, eu estou dizendo que o degree, aqui o grau do meu polinômio, vai variar em dois valores só e por padrão vai ser 1, que vai me dar o meu kernel linear, e 3, que vai dar um kernel cúbico, polinomial cúbico.
Estou criando meu workflow, então nada muito diferente do que a gente já viu na aula até agora. Estou definindo a minha validação cruzada, como esse conjunto de dados é um pouquinho maior do que aqueles que a gente tem trabalhado normalmente, eu estou criando uma validação cruzada com 10 folds. Com os critérios da validação cruzada, eu posso então partir para a avaliação do meu modelo, que é bem similar ao que a gente viu até o momento na disciplina. E aí eu posso partir para os meus resultados. Então eu tenho aqui 20 modelos para analisar, 40 métricas no total. A gente pode avaliar os resultados dessa validação cruzada graficamente. E aqui só um detalhe do meu gráfico, eu faço uma transformação no eixo X usando um log2, justamente porque a definição do parâmetro de custo, que é o que eu coloquei aqui no meu eixo X, ele é baseado em potências de 2. Então assim eu vou linearizar essa minha representação gráfica, que vai tornar ela melhor para ser visualizada. O que a gente consegue perceber é que, em termos de acurácia, o polinômio de grau 1, na imensa maioria das vezes, foi melhor do que o de grau 3. Já em termos de curva ROC, o polinômio de grau 3 venceu na maioria dos casos. E isso se confirma quando a gente pede para ver os melhores modelos. Em termos de acurácia, os 5 melhores são todos com grau 1. Em termos de curva ROC, dos 5 melhores, 2 são de grau 1. Na hora de escolher o melhor modelo, eu optei pela acurácia, porque isso vai me dar uma medida global de quão bem o meu algoritmo acertou ou não. Então, eu seleciono o meu melhor modelo aqui de acordo com a acurácia, finalizo meu workflow e ajusto, então, esse melhor modelo com esses melhores hiperparâmetros no meu conjunto de treino completo. Aqui está o meu modelo final ajustado, que vocês podem ver ele inteiro rodando código no computador de vocês. E eu vou aplicar os resultados no meu conjunto de teste. A minha acurácia está abaixo de 80% e o meu kappa está em torno de 55%. Voltando aos resultados da acurácia na validação cruzada, a gente percebe que o nosso melhor modelo tinha ficado com 88% de acurácia. Quando a gente compara esse mesmo resultado no conjunto de treino, a gente vê que a nossa acurácia não está tão boa assim, ela caiu para 79%, quase 80%. Então, isso é um indício de que talvez haja sobreajuste no resultado que a gente encontrou aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o SVM radial. Eu vou ter 2 hiperparâmetros aqui também, o custo, com a mesma ideia do custo lá do SVM polinomial, ou seja, ele vai indicar o quão soft, ou seja, o quão fuzzy vai ser a diferença entre esses dois grupos em termos de margem de separação. Quanto menor o meu custo, mais maleável vai ser essa separação. Quanto maior esse custo, mais dura vai ser essa separação. Então, custo menor implica alguns erros maiores de classificação, custo menor implica alguns erros menores de classificação. Além disso, eu tenho o hiperparâmetro RBF sigma, que vai ser equivalente ao peso que os vetores suporte vão ter na classificação final, ou seja, os pontos mais próximos da margem vão ter um peso maior do que aqueles pontos que estão um pouco mais distantes. Meu engine continua sendo Kernlab e eu também vou fazer uma classificação aqui. Estou criando então aqui meu grid de procura para o caso radial. Estou usando os mesmos valores de custo que eu usei para o polinomial e estou usando 5 valores diferentes para o sigma, porque esse hiperparâmetro é um pouco mais maleável do que o hiperparâmetro do grau dos polinômios do kernel polinomial. Crio o meu workflow da mesma forma, vou fazer a minha avaliação do modelo usando a mesma validação cruzada que eu tinha utilizado antes, então vejam que eu não precisei definir os folds da minha validação cruzada novamente, porque se eu quero que esses modelos sejam comparáveis, eu tenho que usar as mesmas amostras em cada um deles. Pego as minhas métricas e vou comparar elas de maneira gráfica, de novo, fazendo aquela transformação do log2 aqui no eixo X.
Comparando os resultados, a gente vê que existem alguns valores de sigma para os quais não houve muita diferença, né? Então, os valores de sigma mais baixos, que são esses aqui, eles acabaram ficando com uma acurácia muito baixa e com um valor de uma curva ROC também muito baixos. O que a gente percebe é que quanto maior o custo para este valor específico aqui de sigma, o penúltimo que a gente usou, maior vai ficando a minha acurácia. Vou pegar aqui então os meus melhores resultados. Vou pegar então aqui os meus melhores resultados. Vejam que ele já ficou um pouquinho melhor do que o resultado do kernel polinomial. A gente está falando de 0,933 como valor de acurácia. E para a curva ROC também a gente teve aí um valor mais alto do que no caso do kernel polinomial. Vou selecionar meu melhor modelo de novo de acordo com a acurácia para ser comparável com o resultado que eu tinha antes e vou ajustar ele no conjunto de treino completo. Aqui está o resultado, que não está aparecendo inteiro no slide, mas vocês podem verificar isso com o código que eu passei. E aplico os resultados no conjunto de teste para ver o que aconteceu. Vendo então os resultados das nossas métricas do kernel radial, a gente percebe que a estimativa da acurácia caiu um pouquinho, de 0,933 para 0,904, mas essa queda não foi tão grande quanto aquela que a gente viu no kernel polinomial, que caiu de 0,90 praticamente para 0,80, uma queda de quase 10 pontos. Então, isso já é um indicativo de que o sobreajuste talvez não tenha ocorrido para o kernel radial. Fazendo então uma comparação final entre o polinomial e o radial, a gente vê que o polinomial teve então essa estimativa de 0,80 para a acurácia no conjunto de teste, enquanto o radial teve 0,904 de acurácia. Então, uma diferença aí considerável em favor do kernel radial. Além disso, a gente pode criar uma outra ferramenta de avaliação chamada matriz de confusão, através dessa função confmat, e ela vai nos dar então uma tabela muito parecida com aquela que a gente utilizou para definir esses conceitos como acurácia, sensitividade, especificidade e tudo mais. A gente pode visualizar o resultado da tabela de confusão numa tabela, como essa que eu estou mostrando aqui agora, ou eu posso utilizar a função autoplot para pegar o resultado dela e criar um heatmap, que vai ser apresentado dessa maneira. Então vejam como o algoritmo conseguiu, no caso do polinomial, prever bem os resultados que eram bons de acordo com os radares. Para a gente ter uma certeza um pouco maior do que a gente está vendo aqui, é interessante que a gente calcule a sensitividade e a especificidade. Aqui então a gente vê o resultado da sensitividade do algoritmo, ou seja, da capacidade dele encontrar verdadeiros positivos, e nisso a gente vê que ele deixa a desejar um pouco. Ele está aí em torno de 67%, 68%. Em caso de especificidade, ou seja, a capacidade de detectar os verdadeiros negativos, ele se dá um pouco melhor, fica em torno aí de 86% para 87%. Posso fazer a mesma coisa para o meu kernel radial, e na própria tabela a gente já vê que há valores maiores na diagonal principal, que é a diagonal com os acertos, e valores um pouco menores na diagonal secundária, que é referente aos erros de classificação. Esses valores são maiores e menores em relação aos resultados que a gente obteve com o kernel polinomial. Fazendo o heatmap dessa tabela, a gente consegue confirmar isso, que a gente está com as cores um pouquinho mais escuras na diagonal principal, indicando que são valores maiores, e cores um pouquinho mais claras na diagonal secundária. Calculando a sensitividade, a gente tem um pulo em relação ao caso polinomial. A gente estava com valor pouco abaixo de 70% e passou dos 80%, agora com kernel radial, e o valor que estava em torno de 86%, 87% no caso do kernel polinomial, passou para quase 96%
no kernel radial em termos de detecção de verdadeiros negativos. Então, a gente está com um resultado muito melhor no kernel radial em comparação com o polinomial. O que, se a gente voltar lá para o começo da aula, quando a gente fez a PCA desses dados e os grupos good e bad estavam bem misturados, e isso nos sugeria que o conjunto não era linearmente separável, a gente acabou confirmando agora, vendo que um kernel radial que é não linear classificou esses dados de maneira muito mais eficiente. Agora então tem exercícios para vocês fazerem, são 2 conjuntos de dados que vocês vão precisar analisar. O primeiro deles é um conjunto de dados a respeito de transações com cartões de crédito, e o que vocês têm que identificar são transações legítimas ou fraudes. Vão ter que dar um jeito de encontrar uma forma de separar essas duas. Então, são 3 exercícios para vocês fazerem com esse conjunto de dados. O segundo conjunto de dados é um conjunto de dados a respeito de imóveis na cidade de Sacramento, capital da Califórnia. Então, o que vocês vão ter que fazer é uma regressão tentando prever o preço desses imóveis baseado em algumas variáveis preditoras. Então, todo o roteiro da análise está aqui nos exercícios e vocês vão, então, realizar tarefas de classificação e de regressão utilizando o SVM. Era isso o que eu tinha para a aula de hoje. O assunto de máquinas de vetor suporte termina aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre árvores de classificação e regressão. Até lá!